Um dos jogadores geracionais mais relevantes que temos atualmente, alguém que logo cedo se destacou de maneira única no futebol. Atualmente estando no Real Madrid, Kylian é sem dúvidas uma das figuras mais emblemáticas e controversas do futebol mundial. O impacto de Mbappé vai além do campo, ele se tornou um ícone cultural, influenciando moda e comportamento entre os jovens na França e em outras partes do mundo. Também ele é uma figura popular na cultura jovem francesa, frequentemente visto em eventos e festas. Sua presença em algumas baladas e outros locais de entretenimento gera muito interesse da mídia e dos fãs. Em várias ocasiões, Mbappé foi visto curtindo a vida noturna, seja em clubes de Paris ou em eventos especiais. Sua fama e carisma fazem dele uma presença marcante e muitos jovens admiradores dele ficam animados ao saber que ele está por perto. Além disso, ele tem um estilo de vida que combina a intensidade do esporte com os prazeres da vida social. Só que se você for pra balada em determinadas ocasiões, você se torna uma figura perseguida e, claro, criticada, até mesmo chamada de hipócrita por tudo que fez anteriormente, aliás em relação ao próprio Neymar, e é por isso que Mbappé está sendo duramente criticado após ir para as baladas da França. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo isso, essa polêmica toda, junto comigo. Kylian Mbappé chegou quietinho no Real Madrid, se estabeleceu, teve sua estadia e dá para dizer agora que finalmente Mbappé vive sua primeira polêmica como jogador do Real Madrid, mas não foi nenhuma atitude que ele fez em relação aos seus companheiros ou a algo do tipo. A verdade é que o atacante foi flagrado e acompanhado intensamente pela imprensa da Suécia nesta sexta-feira e no dia anterior. Ele curtiu 2 noites de folga em Estocolmo na companhia de Nordi Mukiele, ex-parceiro de Paris Saint-Germain, e hoje no Bayer Leverkusen. O craque francês foi visto na Boate V, da capital da Suíça, segundo informações do jornal Aftonbladet. Antes disso, ele também tinha frequentado o restaurante Chez Jolie até ser visto saindo em um micro-ônibus preto. Vale lembrar que ele ganhou folga no Real Madrid. Segundo o jornal Expressen, também da Suíça, Mbappé teria proibido o uso de telefones celulares enquanto ele e Mukiele estavam na boate. A escapada rendeu questionamentos e críticas porque Mbappé, hoje capitão da seleção da França, não participou do último jogo da equipe pela Liga das Nações, uma goleada por 4-1 sobre a seleção de Israel. Ele também estará fora do compromisso de segunda-feira contra a Bélgica. Mbappé não foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para essa data FIFA de outubro, porque teria sofrido uma lesão na coxa. Porém, um dia depois do anúncio da convocação, ele foi relacionado para o jogo do Real Madrid contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O atacante foi titular e permaneceu em campo até os 25 minutos do segundo tempo, quando foi sacado para a entrada de Rodrigo. O técnico da seleção francesa chamou para si a responsabilidade de Mbappé não enfrentar Israel e Bélgica pela Nations League. Ele disse que o jogador não estava totalmente recuperado do problema muscular que tinha. A questão é que essa situação de Mbappé já vem sendo questionada há muito tempo. Já haviam boatos de que o próprio Mbappé e o Real Madrid em si não queriam liberar o jogador para que ele atuasse pela seleção francesa. Só que vários companheiros de Mbappé na seleção francesa saíram em sua defesa após o atacante ter sido visto nessa boate de Estocolmo durante o jogo dos Bleus pela Liga. Segundo Wesley Fofana, companheiro de Mbappé, após ser perguntado sobre o jogador ter curtido a noite, ele falou: "Cada um faz o que quiser com o seu tempo livre. Ele faz o que ele quiser. É um grande cara, um grande profissional. Administra a carreira como quiser." Admitiu que o episódio não é assunto no elenco. Foram várias as críticas pela ausência de Mbappé na convocação. "Vocês vivem disso também, de falar dele todos os dias", disse por sua vez o meio-campista Matteo Guendouzi durante a entrevista coletiva. Mbappé tem dias de folga, ele faz o que quiser. Não há dúvidas que seu compromisso com a seleção francesa existe com tudo que ele já fez. Ele ama o país, a equipe e continuará nos ajudando. O maior problema dessa situação de Mbappé recai no fato de que ele sempre foi extremamente exigente com noitadas e outras baladas de companheiros anteriores. Não é difícil compreender como ocorreu toda a relação dele com o Neymar e as demais brigas que acabaram por perpetuar a relação dos dois, que antes era de amor e se tornou pura briga e ódio. Mbappé, que sempre foi extremamente restrito em relação a festas, baladas e coisas pessoais, em se tratando de momentos de concentração de jogos, começou a se tornar um cara antipático em relação ao Neymar, justamente pelas próprias escapadinhas que o Ney, em momentos de lesão, também foi pego fazendo. Não é demais lembrar que no Carnaval de 2019, o Neymar, mesmo com a lesão considerável, foi visto curtindo a noite
e extremamente criticado por isso. Esse foi o começo de um momento em que Mbappé começou a se voltar contra o brasileiro, criticando demais a situação do atleta, haja vista que o próprio Mbappé sempre havia se destacado ao máximo e queria que todos seus jogadores e companheiros de equipe se destacassem também. Aliás, esse empenho de Mbappé foi colocado justamente por ele para os demais jogadores. O próprio Mbappé acabou se tornando uma liderança máxima da seleção francesa e também do Paris Saint-Germain. Em alguns momentos até que sua importância confundiu-se com o fato de que ele estava quase parecendo o presidente do clube, se tornando a figura hierárquica mais importante em um contexto em que ele mesmo pediu um centroavante para a equipe francesa para que pudessem os franceses então colecionar bons frutos com a aquisição de um jogador à altura para o que ele considerasse um grande padrão de futebol. Sabemos muito bem que a relação de Neymar e Kylian nunca mais voltou a ser a mesma, e muito por conta das exigências de Mbappé, que não perdoou Neymar e que supostamente havia pedido a venda de Neymar na janela de transferências de 22-23, isso só perpetuou ainda mais uma rixa que a mídia passou a conhecer. Não é demais lembrar que durante esse momento vários veículos internacionais e nacionais repercutiram uma das maiores brigas entre dois jogadores grandiosos da história do futebol recente. É inegável que o jogador já marcou 7 gols pelo Real, mas que segue sendo criticado por isso, principalmente pela atitude que teve. O que mais tem chamado a atenção são as atitudes do atleta fora das 4 linhas. E de acordo com a apuração do jornalista Santi Aouna, Kylian solicitou a Deschamps que só o convoque para partidas da seleção francesa consideradas importantes. A ideia do atleta é evitar um desgaste com jogos considerados irrelevantes. Com isso, o jogador teria menos partidas na temporada e poderia focar no seu desempenho no Real Madrid. O jornalista ressalta que a atitude de Mbappé parte do seu desejo de vencer a Bola de Ouro de 25. Com esse pedido, o jogador espera evitar lesões ou desgaste, podendo estar 100% na maioria dos jogos. Todavia, embora tenha sido bem quisto à Espanha e, claro, ao Real Madrid, que interessa diretamente essa dedicação toda do Mbappé, o pedido, obviamente, como já era de se esperar, irritou os torcedores franceses, ao entendimento geral de que o jogador não está defendendo o seu país da maneira que se espera de uma referência. É válido lembrar que Kylian Mbappé é visto como jogador até não tão desagregador assim de elenco, já que no Real Madrid ele vem surpreendendo a todos pela excelente relação com os demais jogadores. Havia um consenso geral de que Mbappé, quando chegasse a jogar na equipe do Real Madrid, acumularia diversas brigas, rachaduras e tensões de elenco envolvendo ele e os demais jogadores, mas isso vem ocorrendo de maneira contrária. Mbappé, ao contrário, parece ser um jogador bem estabelecido na capital e na própria Espanha, em Madrid, vem conseguindo boas amizades. Há um entendimento de que Mbappé, ao contrário do esperado, não se tornou uma bomba relógio no elenco e, por ser muito estrelado, muitos imaginavam que poderia gerar uma tensão, um desgaste e um comprometimento do elenco com os demais. Agora o problema real de Mbappé é com os torcedores franceses, que já estavam um pouco com a pulga atrás da orelha, justamente quando Kylian deixou o Paris Saint-Germain após fazer tantas exigências e largar o barco, mesmo ganhando muita grana, para realizar seu sonho de ir para o Real Madrid. Convenhamos que, em relação ao sonho de ir para o Real Madrid, Mbappé seguiu o caminho pessoal, seguiu a opinião pessoal, seguiu aquilo que ele acreditava como ser a melhor opção para a carreira. E isso, consequentemente, não é nenhum erro, mas sobre o fato dele se ausentar na seleção, justamente quando a seleção precisa dele, parece ser um caminho sem volta. Já que ele quer ser uma liderança, precisa mostrar todo o apoio e apelo de liderança, comportamentos e atitudes que provem essa liderança. Não apenas ser o excelente jogador que ele é, não apenas ser o exímio jogador que ele é, tem que mostrar com atitudes. Os franceses estão indignados e, convenhamos, até com razão. Sobre liderança, Mbappé vai ter que rever novamente a bronca que Luis Henrique, técnico do PSG, deu a ele na Champions League antes do jogo de volta do Barcelona contra o PSG, quando Mbappé não voltou para marcar, e isso acabou descontentando Luis Henrique. Veja na íntegra esse vídeo todo. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a 2 jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis 2 compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Ousmane y a Colomboani o a Barcola o a Gonzalo
o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Mas o que você acha? Mbappé tem razão ou tá errado mesmo em abandonar a França nesse momento? É justificável o que ele fez? Ele estava apenas exercendo a vida social dele? Ou ele passou do limite? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!